Concluído já o metabolismo dos carboidratos, vamos falar um pouquinho do metabolismo do colesterol. Iniciando aqui, nós temos que a glicose, ela vai entrar na célula facilitada por um hormônio peptídico chamado insulina, certo? Essa glicose, ela vai entrar na célula, vai sofrer uma fosforilação e ser transformada em glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato, ela vai ser quebrada ao meio e você vai ter a formação de uma via que pode dar origem a dihidroxicetona fosfato ou o piruvato, que é o que a gente está querendo conversar nesse momento. Porque o piruvato é o produto final do processo da quebra da glicose. E quando esse piruvato sai do citosol e ele for entrar na mitocôndria, ele poderá dar origem a duas substâncias. Nós teremos o acetilcoenzima A. Essa coenzima A, ela será formada por conta de uma vitamina do complexo B, que é o ácido pantotênico, mais conhecido como vitamina B5. E nós também teremos a formação do ácido oxalacético, certo? Ou oxaloacetato. Esse acetilcoenzima A, junto com o oxaloacetato, vão se condensar e dar origem ao citrato. Tá vendo que esse citrato, ele já tem a coenzima A dentro dele. A coenzima A, ela não entrou na mitocôndria junto com o piruvato. Essa coenzima A já estava aqui na mitocôndria. Aí, junto com o ácido oxaloacético, quando eles se conjugam, que formam o citrato, essa coenzima A consegue sair da mitocôndria. Aí, caso você esteja precisando de energia, esse citrato pode entrar depois na própria matriz mitocondrial, lá na mitocôndria ou nas cristas mitocondriais para a cadeia respiratória e formar energia. Ou então, esse citrato vai sair da mitocôndria. Lembra, a gente estava na mitocôndria, saímos dela. E pode formar dois produtos. O ácido oxalacético e o acetilcoenzima A foram separados. Aí, para formar o colesterol, que é o que nós estamos querendo trabalhar nessa aula, esse acetilcoenzima A vai ganhar uma outra coenzima A e virar acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A vai formar o beta-hidroxi, beta-metilglutarilcoenzima A, que é o HMG coenzima A. Esse HMG coenzima A vai dar origem ao ácido mevalônico. Esse ácido mevalônico é quem vai formar o colesterol. Mas como é que esse HMG coenzima A, que é o beta-hidroxi, beta-metilglutarilcoenzima A, vai formar o ácido mevalônico? Por meio de uma enzima chamada HMG coenzima A redutase. Esse HMG coenzima A redutase é a enzima que vai ser inibida quando o médico prescrever um medicamento chamado simvastatina. Então, essa simvastatina, ela vai inibir a formação do ácido mevalônico pela enzima HMG coenzima A redutase, reduzindo a produção do colesterol lá no fígado. Mas não é tão rápida assim a formação do ácido mevalônico para virar colesterol. Esse ácido mevalônico vai se transformar em isopentenil-PP. Aí esse isopentenil-PP poderá formar os terpenos. Esses terpenos, eles são lipídios que são insaponificáveis, que não vão ter ácidos graxos e vão dar origem a algumas vitaminas. Ou então, esse isopentenil-PP vai sofrer a ação do NADPH mais H e do ATP,
formando o esqualeno ou escaleno, a pronúncia tanto faz, que com 2 átomos de oxigênio, uma molécula de gás oxigênio, vai formar o lanosterol. Esse lanosterol vai formar o colesterol. E esse colesterol pode dar origem a várias coisas. A vitamina D, o colecalciferol, aos hormônios sexuais e a membrana das células. E esse colesterol poderá dar origem também aos sais biliares, por meio da formação inicialmente do ácido cólico e do ácido quenodesoxicólico. Vamos ver inicialmente o que o ácido cólico vai formar. Esse ácido cólico, por meio da coenzima A e do ATP, vai formar o colilcoenzima A, e esse colilcoenzima A poderá utilizar alguns aminoácidos como a cisteína, taurina e glicina e formar o taurocolato de sódio e o glicocolato de sódio, que são sais biliares. E o ácido quenodesoxicólico, por meio da coenzima A e do ATP, poderá formar o quenodesoxicolilcoenzima A, que por meio de outros aminoácidos, aqui no caso a taurina e a glicina, poderão formar o tauroquenodesoxicólico e o glicoquenodesoxicólico. É importante salientar que esses sais biliares, eles não são excretados na sua totalidade. Eles são reabsorvidos pelo organismo. Só cerca de 2% vão passar pela excreção, mas outros 98% serão reabsorvidos no intestino. Como é que isso acontece? São retirados lá no intestino por ação de bactérias intestinais. Os aminoácidos que os formam, no caso do taurocolato de sódio e do glicocolato de sódio, eles vão perder a glicina e a taurina, ficando na forma de colato de sódio e desoxicolato de sódio, que é a forma que eles conseguem ser reabsorvidos. Da mesma forma acontece com o tauroquenodesoxicólico e do glicoquenodesoxicólico, que vão perder também seus aminoácidos, ficarem na forma reabsorvível de quenodesoxicolato de sódio e litoqueno para ser reabsorvido pelas células intestinais.